E aí, gente, tudo bem? Eu me chamo Caio, eu sou um dos monitores de Física 1, agora desse ano 2024, e eu vou estar aqui gravando para vocês o Fuja da P1. O nosso conteúdo previsto, ele é cinemática, MRU, MRUV, MCU e MCUV, e dinâmica, com lei de Newton e suas aplicações. Aí vai de força de atrito, plano inclinado, polia, vínculo geométrico e tudo mais. Aí na tela tá meu e-mail. Se alguém quiser entrar em contato, tirar dúvida de alguma coisa, pode ficar à vontade. E vamos lá. Vou começar um pouco falando sobre cinemática, que nada mais é do que o estudo do movimento de um corpo, sem se preocupar por enquanto nas forças que agem no corpo. A gente só quer realmente como o corpo se comporta num deslocamento entre dois lugares. E aí a gente vai começar pelo MRU, o movimento retilíneo uniforme. O que isso significa? Significa que a gente vai ter uma velocidade constante, diferente de zero, né? Mas a aceleração vai ser zero. O corpo ele vai manter a mesma velocidade durante toda a trajetória. E aí, um exemplo em uma dimensão, por exemplo, a gente tem um corpo em uma posição x0 e no tempo t0, ele vai se locomover com velocidade v até atingir uma posição xf em um determinado tempo. Pois pronto. A gente sabe que a velocidade, ela mede o quão rápido o corpo se desloca. Ou seja, a variação do espaço do corpo em relação a esse tempo que ela demorou para isso. Nesse nosso exemplo, a gente tem que a variação do espaço é a posição final menos a posição inicial, e o tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Disso daqui, multiplicando, a gente consegue que a posição final menos a posição inicial é igual a velocidade vezes ΔT. E por fim, a gente chega que a posição final é a posição inicial mais V ΔT. Essa fórmula acho que é bem conhecida da maioria de vocês, todo mundo, quase todo mundo. E ela já muito utilizada no ensino médio, né? E ela já é usada com outra terminologia, mas a mesma coisa, que é usando S para representar a posição, a fórmula de sorvete, né? S é igual a S0 mais VT. É a mesma coisa, tá? E ela é carinhosamente chamada de equação horária da posição. Da posição. Ou seja, é uma equação que, de acordo com o tempo que a gente mede, a gente descobre a posição dela. Isso é a equação horária da posição para o MRU. Essa fórmula, a gente deu um simplificado em um D, mas ela vem de um caso muito mais geral, que é para 2D, 3D, enfim. Para quando a gente quer representar várias dimensões em uma equação só, a gente usa a equação vetorial. Ou seja, de forma vetorial, vou ter que o vetor posição vai ser o vetor posição inicial mais o vetor velocidade. A velocidade também é um vetor, precisa de módulo, direção e sentido para ser bem definida. Multiplicado escalarmente pelo t, que agora o t no caso é um escalar. O t não é vetor, tá? Tempo não é vetor. Pronto, essa nossa fórmula é a fórmula na forma vetorial. Ela é interessante, como eu falei, porque é uma fórmula só, mas que guarda várias informações em um único termo, né? Por exemplo, se fosse 2D, eixo x e eixo y. No vetor, eu tenho as coordenadas do eixo x e do eixo y. Então, eu tenho duas coordenadas, duas informações para uma equação só. Enfim, basicamente, MRU é só isso. Mas aí, quando a gente começa a estudar um corpo através do MRV, o movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem uma característica diferente agora, que é a velocidade dela não é mais constante, e agora a gente vai ter uma aceleração que vai ser constante e diferente de zero. Temos uma aceleração constante agora, diferente de zero. A aceleração, ela é uma definição, é um termo que vai medir a variação da velocidade, o quanto a velocidade aumenta ou diminui para um determinado tempo. E
Analogamente à fórmula anterior que a gente viu em MRU, dessa fórmula aqui a gente consegue que a velocidade final é a velocidade inicial mais a ΔT, ou AT. Aqui também, de forma análoga, tem um nome carinhoso de equação horária da posição, equação horária da velocidade. Da velocidade. E da mesma forma da outra, também é uma equação vetorial, em que a aceleração é um vetor, as velocidades iniciais e finais são vetores e o t é um escalar. Mas o movimento retilíneo, uniformemente variado, ele tem algumas peculiaridades que é como é que eu vou chegar à posição se a velocidade muda a todo momento. Então eu não posso usar essa fórmula que a gente usou aqui em cima, ela é para acelerações iguais a zero. E no que é que eu posso chegar e tudo mais. Enfim, uma forma muito interessante é analisar o gráfico da mudança da velocidade no tempo. Vamos supor, nesse gráfico aí, a gente tem um corpo, ele está no momento inicial com velocidade v0, e um tempo t ele vai estar com velocidade v. Primeira coisa que eu quero analisar, é muito importante a análise de gráfico, tá? Porque às vezes cai questões só para analisar gráfico. Vamos dar uma olhada o que é a tangente desse ângulo θ. A gente tem que a tangente do ângulo θ é cateto oposto sobre cateto adjacente, sendo que o nosso cateto oposto é o ΔV, é o V final menos o V inicial. Ou seja, cateto oposto, V final menos V inicial. O nosso cateto adjacente, que está aqui embaixo, ele vai ser o t menos o zero, porque a posição inicial é zero. Então, o nosso cateto adjacente vai ser só t, né? E aí a gente tem que a tangente do ângulo θ é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, que nesse caso vai ser só t. Ou seja, de forma análoga, analisando essa equação que a gente acabou de ver em cima, da equação horária da velocidade, a gente está vendo que isso daqui é a definição de aceleração, né? ΔV sobre ΔT. Ou seja, a tangente desse ângulo, ela nos dá diretamente a aceleração do corpo. Desse corpo em mRUV. Se no gráfico a gente tiver as unidades metro por segundo e segundo, a aceleração já vai dar direto em metro por segundo ao quadrado, certo? Então, é importante saber isso quando a gente está analisando gráficos de posição, de velocidade e tal, em função do tempo, ver o que é que a tangente do ângulo significa, como é que a grandeza está variando e tudo mais. Tá, mas saindo um pouco da questão geométrica e voltando para a questão física, uma forma da gente conseguir o ΔS, a variação no espaço, é dando uma analisada na área do gráfico. Se a gente tem um gráfico que é velocidade por tempo, a área do gráfico está relacionando velocidade com tempo. E como a gente viu aqui em cima, a relação de velocidade com tempo dá para a gente posição. Então, a partir da área do gráfico, a gente pode começar a tentar imaginar como é que a posição varia em MRUV. E esse símbolo bem aqui significa que a variação da posição vai ser igual numericamente à área desse gráfico, a área do gráfico da velocidade em função do tempo. Então, bora dar uma analisada. Eu dividi esse gráfico em dois pedaços. A área 1, que é um retângulo. A área 2, um triângulo retângulo. E vamos lá. A gente tem que a nossa área 1 é um retângulo, base vezes altura, né? A base T, a altura V0. Então, a gente tem que a área 1 vai ser V0 vezes T, certo? Nossa área 2 é um triângulo retângulo, é base vezes altura sobre 2. Nossa altura, como a gente viu antes, é o ΔV, né? É o V menos o V0. E a base vai continuar sendo T. Então, base vezes altura sobre 2 dá V menos V0 vezes T sobre 2. Então, se a gente somar essas duas áreas, a gente vai ter a área total vai dar o quê? Vai dar o ΔS, vai dar o deslocamento. Então, o nosso ΔS ele vai ser V0T mais V menos V0 vezes T sobre 2. Pronto, isso daqui já é uma fórmula funcional, mas
não é muito comum a gente ver, né? Provavelmente vocês nunca viram essa fórmula aqui. Por quê? Porque geralmente questões, situações, a gente não tem a velocidade do corpo em um distante t. A gente tem a velocidade inicial do corpo. Então vamos imaginar se a gente substituir essa velocidade aqui pela equação horária da velocidade, v igual a v0 mais at. V0 mais at. Pronto. Substituindo essa equação aqui em cima. Opa. Substituindo essa equação aqui nesse v, vamos ver o que é que dá pra gente. A gente vai ter que o ΔS vai ser V0t mais, substituindo v, V0 mais at. Vou colocar em outra cor para ficar um pouco mais evidente. Menos o V0, voltando para cá, certo? Vezes t sobre 2. Corta V0 com V0, multiplica esse t aqui. Por fim, a gente vai ter que ΔS a gente sabe que é posição final menos a posição inicial. Então, por fim, a gente vai ter que a posição final menos posição inicial. Passa isso daqui somando para o outro lado. Vai ser a posição final vai ser a posição inicial mais V0t mais AT2 sobre 2. Essa daqui eu creio que seja um pouco mais conhecida de vocês. Carinhosamente a gente chama ela de equação horária da posição, né? Para o MR e o V. Que eu acho que por muitos aí recebe um apelidozinho do sorvetão. Essa é a fórmula do sorvetão. Então, sem usar cálculo, essa é uma forma da gente descobrir a posição em função do tempo, só que para um movimento que existe aceleração. Tá. A partir daí, a gente já está com algumas fórmulas, né? Depois eu vou fazer um resumo geral desse tanto de fórmula, mas é interessante você saber o passo a passo de como analisar um gráfico e tudo mais. Tá. E se a gente tem aqui t, né? Mas e se a gente tentar pegar esse t aqui, jogar aqui e aqui, para tentar relacionar a posição diretamente com a velocidade, só que sem considerar o tempo. Então a gente pode tentar fazer isso. Reescrevendo aquela fórmula lá em cima, a equação horária da velocidade V igual a V0 mais AT. Para poupar um pouco de tempo, o resto é só conta chata, é só pegar esse t e substituir ali, eu já vou dar a resposta direto, que a resposta direto é a velocidade ao quadrado, vai ser a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Essa é outra equação bem importante, chamada também de equação de Torricelli, né? Que ela relaciona as velocidades com a posição sem descartando o tempo. E aí, enfim, basicamente, movimento retilíneo, uniforme e uniformento variado são esses. Dando um resumozinho completo aqui, só das fórmulas. As principais fórmulas são para MRU, a equação horária da posição, S é igual a SO mais VT. E para MRUV, a gente tem a equação horária da velocidade, a equação horária da posição, V0t mais 1 meio de AT2, e Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Essas são as principais fórmulas para movimento retilíneo. Como eu falei, essa fórmula aqui, ela não é muito usual, tá? Eu usei ela mais, ela é funcional, mas não é muito usual. Eu usei ela mais para fazer dedução a partir do gráfico, tá? Então, eu aconselho esquecer. Tá, de resumo, movimento retilíneo é isso. Só que uma coisa muito importante, que é saindo um pouco do ensino médio e chegando um pouco agora na universidade, é tentar analisar
essas equações por cálculo, né? Por derivada integral. Eu não sei se vocês já viram derivada integral e tal, vou fazer um resumo bem rápido. Se não viram ainda, tente entender mais ou menos, mas também não se preocupa muito com isso não, tá? Vamos lá. Usando o cálculo, a gente tem a seguinte forma. A gente tem que, perdão, um MRU, eu vou ter, a partir da definição da velocidade, analisando a velocidade infinitesimal, ds/dt, ou dx/dt, é a mesma coisa que o delta, tá? É quase a mesma coisa que o delta é sobre ΔT, só que analisando quando esse delta ele tende a zero, quando tem uma variação de espaço muito pequena e uma variação de tempo que tende a zero. Essa daí é o que a gente chama de variação infinitesimal. Em cálculo derivado integral, sempre é variações infinitesimais. Tá, em MRU a gente vai ter essa fórmula aí, que reescrevendo ela, passa o dt para o outro lado, eu vou ter que o ds vai ser igual a velocidade vdt. Velocidade vezes dt. Isso não é muito bem uma multiplicação, mas na física dá para usar como multiplicação. Isso daqui também não é muito bem uma divisão, mas na física dá para usar como divisão, para o nosso caso aqui. Tá, e a partir daqui a gente pode integrar. Integrar de uma posição inicial até a posição final. E aqui a velocidade constante, a velocidade sai da integral, e integra de 0 a 1t. Essa integral, o resultado, dá a equação horária da posição, o ΔS, S menos S0, né? Vou colocar S menos S0, é igual a velocidade vezes t menos 0, pois a velocidade é constante. Integral com velocidade constante, enfim, dá isso daqui. Se por acaso a gente derivar essa equação aqui, não, na verdade, derivar agora não. Derivar vai ser no caso da MRUV. Tá, vamos lá para MRUV agora. A gente tem a mesma coisa, a mesma definição, que é a velocidade da ds/dt. Só que a velocidade agora, ela não é uma constante. Então, quando ela é um termo que depende da velocidade, depende do tempo. Como a gente viu ali em cima, né? Aqui nesse gráfico aqui, por exemplo. Mas ainda assim vale a definição. A definição é que a velocidade é ds/dt. Multiplicando dos dois lados por dt, ds é igual a v em função do tempo, dt. Desse momento eu ainda não posso fazer a integral porque a velocidade ela não é mais constante. Ela varia com o tempo. Então eu só posso integrar depois que eu descobrir como é que essa velocidade varia com o tempo. E a partir daí a gente vai deixar essa equação um pouco de lado, tá? Botar um asterisco nela, deixar ela um pouco de lado. Mas agora a gente tem outro termo que, em MRUV, que é a aceleração. De forma bem parecida, a aceleração ela vai ser dv/dt. Delta V sobre delta t, né? Só que o delta para um infinitesimal. E a aceleração, sim, é um termo constante, um MRUV. Aceleração é constante. Então, eu posso sim passar para os dois lados, passar o dt para o outro lado. Eu vou ter que dv vai ser adt, e aí eu posso integrar. Aceleração constante, a aceleração sai da integral, enfim. Essa integral aqui, vindo de v0 a v e de 0 a t, dá a nossa equação horária da posição. ΔV, a equação horária da velocidade, perdão. ΔV é igual a ΔT. No caso ΔT, o t inicial é 0, né? AT, perdão. Ou seja, a velocidade V0 mais AT, como a gente já tinha descoberto antes, só que sem cálculo. Agora sim, eu tenho a velocidade em função do tempo e eu vou jogar essa velocidade aqui. Ou seja, voltando para asterisco, eu vou ter que ds vai ser a integral de vdt, né? Integral de vdt, v em função do tempo, lembrando, só que não sai mais da integral, vindo de antes de definir a integral, a gente substitui v, então
ds é igual a v0 mais at dt, a integral disso. Que, por fim, eu já vou dar o resultado direto dessa integral. Não sei se, mais uma vez, eu não sei se vocês viram, acho que ainda não. Essa integral aqui, vindo de S0 até S e vindo de T0 igual a 0 até T, eu vou ter delta S, S menos S0, vai ser igual a V dt, vai ser V0T, e a integral de AT dt vai ser T2 sobre 2. A integral de AT dt, né, dá T2 sobre 3. Então, A T2 sobre 2. E mais uma vez, por integral, a gente chega, usando o cálculo, a gente chega na equação horária da posição que a gente antes tinha visto para o gráfico. Para vocês não ficarem voando muito com essa parte de integral, mas eu acho que vocês já viram derivada, é interessante fazer o processo contrário. Pegar agora essa equação da horária da posição, essa equação aqui, e derivar ela. Se a gente derivar ela, a gente vem para essa equação aqui e derivando mais uma vez, vem para a definição de aceleração. Então, eu aconselho vocês, só por curiosidade mesmo, vocês tentarem fazer a derivada só para ver que o processo inverso é verdade, tá? E essa questão da derivada, ela é muito importante para exercícios. Vamos supor que eu tenho uma função que define a posição, por exemplo. S é igual a 4t mais t ao quadrado. Isso é uma função, S em função de t. Se eu derivar essa equação, como ela é posição, a derivada da posição dá velocidade. Se eu derivar de novo, dá aceleração. Então é interessante isso para alguns exercícios. Lembrando que essa aula, o foco dela é ser teórica. A aula para exercícios vai ser dada em outro momento, provavelmente presencial, tá? Com foco em aplicação dessas fórmulas e tudo mais. Enfim, movimento retilíneo uniformemente variado é isso. Só que tem uma aplicação muito interessante, que é o lançamento oblíquo. É quando eu tenho um corpo no chão, vou aplicar uma velocidade na diagonal, um V0 na diagonal, e eu tenho uma ação na gravidade nesse corpo. Eu vou ter duas situações. Eu vou ter, no eixo X, eu não tenho aceleração, eu vou ter um MRU, movimento retilíneo uniforme, só que no eixo Y eu tenho uma aceleração da gravidade. A gravidade vai desacelerar, depois acelerar o corpo. Então, na vertical, eu vou ter um MRUV. Aí, basicamente, vai ser uma junção dessas equações que a gente viu até agora. No eixo X, MRU, no eixo Y, MRUV. Foi o que eu escrevi aqui do lado. No eixo X, a gente vai ter um MRU. O MRU, a equação que a gente viu, é essa equação aqui. Só ela vai ter utilidade, vai ser funcional. Então, no eixo X, a gente vai ter ela. Lembrando que agora eu estou escrevendo alguns índices só para diferenciar, que quando eu estiver analisando o eixo X e quando eu estiver analisando o eixo Y. Então, SX é igual a S0X mais VXT. E de forma análoga, agora para o eixo Y eu vou ter um MRUV, eu vou ter essas duas equações que vão ser bem importantes. A equação horária da posição e a equação horária da velocidade. Só que elas vão ser aplicadas para o índice Y, só para vertical, tá? E detalhe, a aceleração é a gravidade. Então, nas duas fórmulas, eu já estou substituindo a aceleração pela gravidade. Mas tem um porém. Um porém que eu deixei errado aqui de propósito, que é o seguinte. Nesse nosso sistema de coordenada, o x é positivo para a direita e o y é positivo para cima. Mas a gravidade, ela está apontando para baixo. A gravidade, ela está contrária ao que eu defini o eixo y aqui, a esse eixo y que eu defini. Ou seja, quando eu for aplicar ela na fórmula, ela vai vir, na verdade, com o sinal negativo, menos g. Porque se positivo é para cima e a gravidade está para baixo, eu tenho que ter cuidado com isso. Eu vou até trocar a cor aqui para ficar bem evidente. A aceleração da gravidade, a aceleração dessas equações tem que ser negativa, tá? E aí, quando eu for substituir o g, eu substituo o valor em módulo, que no caso seria, sei lá, 10 metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Tem que ter bastante cuidado com isso, com essa conversão. Mas para eu poder analisar isso, eu tenho que dividir a velocidade, que eu tenho
V0 numa situação oblíqua em V0x e V0y. Como é que eu faço a decomposição de velocidade? A decomposição de velocidade de V0x em x, de V0 em V0x, se eu tenho um ângulo θ com a horizontal, vai ser Vx é igual a V cosseno de θ. Só lembrar, não custa nada escrever aqui, vamos escrevendo o triângulo pitagórico que forma. Eu tenho V0y, V0x e V aqui. E nosso ângulo θ vai estar bem aqui. Então, o cosseno de θ, ele vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, V0x sobre V. E aí, passa multiplicando, venho para cá. De forma análoga, para o seno, eu venho para cá. Então, a decomposição das velocidades fica assim. Para quem não tem muito costume com isso, é só lembrar. O θ é o ângulo que cola o V0 com V0x. Então, a decomposição é V0 cosseno θ. V0 colado, enfim. Mas, na dúvida, desenho o triângulozinho que dá para enxergar essa decomposição de velocidade. Tá, a teoria do lançamento oblíquo é isso. Mas aí, vamos para uma aplicaçãozinha direta, que é um lançamento horizontal. Detalhe, antes de começar nesse lançamento, a gente tem algumas definições em lançamento oblíquo, que é a altura máxima, ou seja, a altura máxima que o corpo chega no movimento, mas a gente tem também o alcance horizontal, que eu estou chamando aqui de AH, que é o alcance máximo na horizontal que o corpo vai chegar, né, durante essa trajetória. Então é interessante saber esses termos, né? É bem autoexplicativo, mas é interessante porque às vezes as questões cobram assim. Então vamos lá, vamos fazer essa aplicação aí, analisando o eixo x e o eixo y. Aqui tem a ação da gravidade, né? No eixo x, a gente tem um movimento uniforme. Então vamos lá. A única equação que a gente tem é que S é igual a S0 mais VT. Porém, considerando S0 a posição inicial como zero, e a posição final como o alcance horizontal, daqui a gente pode reescrever a fórmula como sendo o alcance horizontal vai ser a velocidade, que é V0. Detalhe que essa velocidade aqui está na horizontal, tá? Ou seja, na vertical a gente não vai ter velocidade, a gente vai usar já esse dado, vezes o tempo. O tempo, que nesse caso é um tempo de queda. Mas vamos só chamar de tempo, tá? Tá, e agora analisando o eixo Y, a gente tem duas equações, que são do MRUV. Primeiro, a equação da velocidade, V0 é igual a V0 mais AT. Porém, a velocidade inicial é zero. Velocidade inicial em Y, né? O corpo em Y ele vai assumir uma queda livre. E a aceleração vai ser a gravidade, só que a gravidade está apontada para baixo. Então a nossa velocidade vai ser menos g vezes t. Lembrar sempre do sinal, tá? Bem importante. Vou até colocar em vermelho de novo. Tá, vamos lá. Antes da gente continuar, bora interpretar o que esse sinal negativo quer dizer. Esse sinal negativo quer dizer que a velocidade, com o passar do tempo, ela vai ficando negativa. Então vai apontando cada vez mais, vai aumentando e apontando cada vez mais para baixo. Já que a gente ainda está naquela situação de considerar o y positivo para cima, né? E tá, indo para a segunda equação, a gente tem que S, vou escrever aqui embaixo, S é igual a SO mais V0t, V0 em Y, mais AT2 sobre 2. Então vamos lá, fazer as considerações para essa aplicação. A nossa posição final, tem que ter um cuidado, a nossa posição final vai ser zero. Por quê? O corpo está vindo de uma altura máxima, uma posição inicial, ou seja, aqui a gente já tem que é a altura máxima, e ele está indo até a posição final, que é o chão. A posição final, então, vai ser zero, porque a gente está considerando o chão como nível de referência.
E mais uma vez, a aceleração vai ser menos g, porque g é apontado para baixo. Então a gente vai ter que 0 vai ser a altura máxima, menos, vou colocar em vermelho, ficar bem evidente, gt2 sobre 2. Daqui, a gente pode ter que a altura máxima, em um lançamento horizontal, né, vai ser gt2 sobre 2. Daí foi um exemplo de aplicação das coisas que a gente viu. Aí dá, vamos supor que é uma questão que pede várias coisas, dá para brincar de várias formas aqui. Por exemplo, qual a velocidade que o corpo chega no chão? A gente tem a altura do corpo, então a gente consegue descobrir o tempo. A gravidade a gente tem também, então a gente descobre o tempo. O tempo a gente pode jogar aqui. Jogando nessa equação, a gente descobre a velocidade. Qual o alcance horizontal desse corpo? A gente pode descobrir da mesma forma o t aqui embaixo. Pega esse t que a gente descobriu, joga na equação do eixo x. Então a gente vai descobrir o alcance horizontal. Enfim, dá para brincar de várias maneiras com essas aplicações. No geral, o movimento retilíneo é basicamente isso, claro, com mais aplicações, só que mais em questões. E vamos começar a analisar um pouco agora o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme, ele é um movimento em um círculo, obviamente, né? Só que de forma uniforme, ou seja, a velocidade linear vai ser constante e a aceleração linear, detalhe, a aceleração linear ou a aceleração tangente vai ser zero. Mas a gente vai ter outro tipo de aceleração aqui que não vai ser zero. Vamos discutir um pouco sobre isso agora. Tá. Quais resultados a gente pode chegar a partir disso? Vamos dar uma analisada uma analisada vetorial na posição do objeto. Chamar de R mesmo. Esse R aqui é a posição do objeto, tá? Ao invés de chamar de S, estou só chamando de R agora. Esse corpo ele vai estar girando nesse círculo, ou seja, esse teto ele vai estar variando com o tempo aí dentro. Então a gente vai ter um R que ele é função de θ. E ele, considerando que esse círculo tem um raio R, eu posso decompor de duas formas. Na posição X, isso é o versor, tá? O versor I. Na posição X eu vou ter um R cosseno. Opa, um R cosseno aqui embaixo. Vou escrever em vermelho. Que é a posição X. R cosseno. E na posição Y eu vou ter um R seno. R aqui, seno para pegar essa posição Y aqui. Então essa vai ser a equação do corpo em função de θ, tá? O que acontece se a gente derivar essa equação? A gente vai ter que começar a usar um pouco o cálculo aqui, derivada principalmente. O que acontece se a gente derivar essa equação aqui? Derivando em relação ao tempo, eu tenho a derivada da velocidade da posição, vai dar o quê? Vai dar velocidade, né? Agora vamos derivar cada termo desses. Eu vou ter, derivando esse primeiro termo, o R ele é constante, então ele não sai da derivada, mas o θ ele não é constante, ele varia com o tempo. A derivada do cosseno é o menos o seno. Só que a gente fez uma derivada de θ aqui, né? Sendo que a gente queria fazer uma derivada de t. Então, usa a regra da cadeia. Se a gente derivou em relação a θ, só para corrigir, a gente faz dθ dt. Regra da cadeia aqui que eu utilizei, tá? De forma análoga, para o outro lado, o R vai ser positivo, o R constante, perdão, vai sair da derivada, vamos derivar o seno de θ. O seno de θ, a derivada em relação a θ é cosseno de θ. Mas a gente derivou em relação a θ. Para corrigir, fazendo a regra da cadeia para dt, a gente completa com dθ dt. Isso, esse primeiro termo aqui, lembrando, no versor I e no versor J. Um detalhe aqui, existem derivadas para as versores também, tá? Só que a gente, nesse nosso exemplo aqui, o referencial está fixo, então o versor I e o versor J não altera. Então, na derivada também igual ao R, ele sai da derivada. Tá, mas o que é esse dθ dt aqui? Esse dθ dt a gente pode definir como
como o ômega, que é a variação do θ em relação ao tempo. Ou seja, uma velocidade angular. O ômega, como é de costume usado no ensino médio e tal. Portanto, uma nova definição, né? O ômega é dθ dt ou delta θ delta t. E aí, ao invés de escrever dθ dt, eu vou reescrever essa equação só que com ômega. Então a gente vai ter que o seguinte, que a velocidade na forma vetorial em relação a θ vai ser ômega constante, então eu vou juntar com r, ômega r, menos ômega r, na verdade, né? Vezes o seno de θ na posição no eixo x e r cosseno θ, ômega r cosseno θ na posição y, conversor j. Essa equação ela é interessante porque é o seguinte, se a gente der uma analisada no módulo de V, vamos dar uma analisada no módulo de V. O módulo de V, de vetor, a gente tem Δx ao quadrado, o vetor em x ao quadrado, mais o módulo em x ao quadrado, mais o módulo em y ao quadrado. Vai dar o módulo ao quadrado do vetor, né? Então vamos dar uma analisada se a gente elevar ao quadrado. Menos ômega r ao quadrado, seno θ, mais ômega r cosseno θ ao quadrado. Isso daqui vai dar pra gente o quê? Ômega ao quadrado, r ao quadrado. Em evidência, né? Que está nos dois lados, fazendo um pouco direto. Ômega aqui, ômega r aqui, elevando ao quadrado, os dois ficam ao quadrado. Seno ao quadrado de θ, mais cosseno ao quadrado de θ. Que dá trigonometria, a gente sabe que esse valor aqui dá 1. Ou seja, o módulo de V, que agora eu só vou chamar de V, tá? Que é um módulo, vai ser o módulo V ao quadrado é igual a ômega r ao quadrado. Tirando a raiz, V é igual a ômega r. Essa é a primeira relação que a gente vai ter em movimento circular uniforme. Para eu relacionar a velocidade linear, essa velocidade bem aqui, de um corpo, com a variação do ângulo dele, com ômega, é só multiplicar por R. Vou ter que, uma equação bem muito utilizada, tá? Velocidade vai ser igual a ômega R. Porém, se a gente voltar para essa equação aqui e derivar ela novamente, a gente vai ter um resultado bem interessante. A derivar em relação ao tempo, tá? A derivada em relação ao tempo da velocidade, a gente sabe que dá aceleração. Só que isso daqui vai dar uma derivada um pouco mais complicada, eu já vou dar o resultado direto, do que se eu for demonstrar, né? Senão vai ter muito tempo e também eu estou com pouco espaço aqui. Eu vou ter dois termos, menos ômega ao quadrado r em I, e vou ter alfa r em j. Tá, deixa eu explicar o que é que isso significa. Eu já coloquei um alfa aqui e tal. Não, perdão, isso daqui tá errado. Essa derivada tem que, na verdade, mudar o referencial. Enfim, dando o resultado direto. A aceleração em vetor, ela vai ser menos ômega ao quadrado r, só que não é no versor i, vai ser na direção radial, eu vou já explicar o que é isso, mais alfa r na posição tangencial. Tá, que negócio estranho é esse daqui? Deixa eu explicar por partes, vamos lá. Eu derivando essa equação e tirando a função e tirando o θ e tal, só para analisar o ômega e o r, eu vou ter duas componentes. Eu vou ter o ômega ao quadrado r na posição radial. A posição radial é a posição que
aponta para o centro, só que, como eu tenho um sinal negativo aqui, isso daqui quer dizer que essa aceleração, ela realmente está de fato apontando para o centro, e não está para fora do círculo, tá? Ela está de fato apontando para o centro. Que isso daí a gente carinhosamente chama de aceleração centrípeta. Então isso daqui é o que a gente vai chamar de aceleração centrípeta. Porém, esse corpo, desculpa, esse corpo ele pode ter também uma aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial, que vai modificar o módulo desse V aqui, ela é chamada de aceleração de ômega, ela é deduzido, na verdade, a gente chega que ela é ômega R, vai ser a aceleração tangencial. Ou seja, na direção tangencial aqui, né? Esse isso aqui é a direção tangencial, que é essa direção aqui que a velocidade está andando. Ou seja, daqui a gente tem dois resultados. Que a gente, em módulo, a aceleração centrípeta ela vai ser ômega ao quadrado R em módulo, tá? Esse sinal negativo aqui, mais uma vez, é só para indicar que é em direção ao centro do raio, na direção radial. E a aceleração tangencial vai ser αr. A gente consegue relacionar essa aceleração tangencial com o alfa. Ah, detalhe, esse alfa aqui ele vai ser a aceleração angular, tá? Aceleração angular. Aceleração. Que de forma análoga é o delta ômega, a variação da aceleração a velocidade angular por t. Eu vou já escrever isso. Só um instante. Enfim, eu vou ter essas duas equações. Isso daqui, claro, já saindo de MCU e vindo para MCUR, movimento circular uniformemente variado, enfim. Detalhe que essa aceleração tangencial, ela é obtida também derivando direto dessa equação que a gente pegou aqui em cima. O R é constante, a derivada do ômega no t, se eu dividir pelo tempo, né, dividindo pelo tempo, eu vou ter a aceleração angular, e a velocidade, a derivada da velocidade vai ser a aceleração, só que a aceleração tangencial, não a aceleração centrípeta, tá? Ou seja, o alfa é d ômega dt. Vou escrever aqui em cima. O alfa é d ômega dt. Tá, a partir daqui a gente consegue uma correspondência. Uma correspondência com um movimento circular, tá? Que é o seguinte, as fórmulas elas acabam ficando bem parecidas. No movimento circular uniforme, de forma análoga ao MRU, ao invés de eu ter a posição e a velocidade, eu posso escrever da seguinte forma. O ângulo θ do movimento circular vai ser o θ inicial mais ômega-t. Por quê? O θ ele é o análogo no movimento circular para o linear, é o análogo à posição, e o ômega, a velocidade angular, é o análogo à velocidade linear. E mesma coisa para as outras fórmulas. No movimento circular uniformemente variado, o análogo dessa fórmula aqui, a gente vai ter que o ômega vai ser ômega zero mais alfa t, o análogo da aceleração linear, aceleração angular no movimento circular, certo? A fórmula do sorvetão também, do mesmo jeito, θ é igual a θ zero mais ômega zero t mais alfa t ao quadrado sobre 2. E também dá para fazer um análogo de Torricelli, tá? Eu nunca vi sendo aplicado em nenhuma questão, mas dá para fazer. Só substituir o V por ômega, o V0 por ômega zero, enfim. Ou seja, basicamente são a mesma fórmula, sabe? É só fazer um análogo. Não tem muito mistério. Mas, enfim, o que é importante de fato de tudo que eu falei do movimento circular são três coisas. Que a velocidade linear é ômega-r, a gente vai usar em aplicação bastante essa fórmula aqui, e a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado r.
Também, essas duas coisas, na verdade, essa de baixo nem tanto. Mas essas duas em destaque aqui vão ser bastante utilizadas. E detalhe, essa velocidade aqui, a gente pode substituir, perdão, esse ômega aqui, eu posso substituir aqui, tá? O que dá pra gente outra forma de escrever a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Outra forma de escrever, tá? Aceleração centrípeta. Lembrando que isso é em módulo. O módulo da velocidade ao quadrado dividido por R dá a aceleração centrípeta. Tá. Essa aceleração centrípeta, agora eu não vou fazer nenhuma aplicação com ela, mas a gente vai usar daqui a pouco em movimento, na dinâmica. Porque basicamente a cinemática a gente acabou aqui. A gente fez todo o estudo de movimentos circulares e lineares, uniformes e uniformemente variado. E a gente vai ver agora como é, na dinâmica, como é o comportamento do corpo, só que agora aplicando força nele, para alterar a aceleração. A gente não quer mais saber da posição, a gente quer saber como a força agora vai influenciando a aceleração. Tá, voltando, eu fiz um pequeno corte aqui. Falar um pouco sobre a dinâmica agora. Sobre como a força ela altera como o corpo se comporta por meio de força e tal. A dinâmica ela vai ser basicamente regida, pelo menos onde a gente vai ver agora, pelas leis de Newton. Leis de Newton. São três, tá? A primeira, a segunda, a terceira. Eu vou pegar uma colinha agora só para enunciar a primeira, que ela é mais teórica, que é todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja aplicado força sobre ele. Ou seja, é a inércia, né? O corpo tende a ficar parado se nenhuma força for aplicada a ele, ou o movimento retilíneo uniforme se nenhuma força for aplicada a ele. A partir do momento que eu aplico algumas forças, ele vai sofrer uma perturbação. Daí a gente tem a segunda lei de Newton, acho que, sei lá, a fórmula mais conhecida aí de todos vocês e mundo afora aí, que é a somatória das forças vai ser a massa vezes a aceleração que rege no corpo, tá? Ou seja, isso é uma equação vetorial, lembrando? Ou seja, dá para a gente relacionar a aceleração, a perturbação do corpo com a força, a perturbação através da aceleração, fazendo uma multiplicação escalar pela massa. É daí que vem o conceito de massa, né? E a terceira lei de Newton, que é o par ação e reação. Para toda ação tem uma reação, bem forte, né? Enfim. Isso quer dizer que isso basicamente é força de contato, tá? Vamos supor que eu tenho um bloquinho M de massa M1, um bloquinho de massa M1 aí contra a parede, e eu aplico uma força F. Por ação e reação, o bloquinho está pressionando a parede vai pressionar de volta o bloquinho. Vai ter uma reação que eu vou chamar de R, tá? Que o bloquinho vai sofrer. Analisando a parte vetorial, a equação vetorial, tá? Então, dando uma analisada, a força que eu estou aplicando nesse corpo, na verdade, a força de contato R vai ser menos R, vai ser a força que eu estou aplicando no corpo. Porque vai ser uma força que vai ter o mesmo módulo, ou seja, a força que o bloquinho está empurrando a parede está empurrando o bloquinho, só que em sentido contrário. Por isso esse menos aí nessa equação vetorial. Mas analisando só os módulos, aqui embaixo a gente tem que a força desse bloquinho, que esse bloquinho exerce pela parede, vai ser igual em módulo que é a reação da parede, tá? Enfim, vamos lá falar um pouco agora sobre atrito. Atrito, a força de atrito, ela é uma força de contato que ela surge a partir de rugosidades. No fundo, ela é uma força eletromagnética, sabe? Ela surge a partir de rugosidades. Porque, vamos supor que eu tenho um bloquinho M em cima do chão, como está aí desenhado, se eu aplico uma força para a direita nesse bloco, de módulo F, esse bloco, através da rugosidade, ele vai ter um atrito com o chão. Esse atrito vai tentar parar esse movimento, tá? E ele tenta parar esse movimento através de uma força, que a gente vai chamar aqui de Φ, oposto à tendência do movimento. E que é o que está enunciado aí do lado. A força de atrito ela é oposta ao movimento ou à tendência do movimento. Se o corpo estiver em movimento, ela vai se opor ao movimento. Se o corpo ainda não estiver em movimento, porque existe dois tipos de atrito, o cinético e o estático, vai opor à tendência do movimento, que é justamente as definições que a gente tem aí embaixo.
A FAT estática é para quando o corpo está parado, que a gente pode considerar que o corpo não está sofrendo deslizamento, e a FAT cinética ela é aplicada no corpo a partir do momento que o corpo ele já está em movimento, ou seja, quando está tendo um deslizamento entre o bloquinho, no caso aí, e o chão, tá? O bloquinho está deslizando sobre o chão. E aí eu consigo relacionar a força de atrito com a força normal. A força normal, lembrando, é a força de contato vertical entre o chão e o bloquinho. Para a força de atrito cinética, eu vou ter que a força de atrito ela vai ser igual a μ vezes a normal, em que esse μ ele é o coeficiente de atrito, nesse caso o atrito cinético. E para o caso estático, eu vou ter que a força de atrito ela vai ser menor ou igual, ou seja, não é uma equação, é uma inequação, vai ser menor ou igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal. Por que é importante frisar isso daqui bastante? Porque a força de atrito estático ela é uma força que vai ser em resposta à força que eu estou aplicando. Ela começa do zero, vai aumentando, como aqui eu desenhei nesse gráfico aqui. Ela começa do zero, ela vai aumentando, 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 até que ela chega a um limite. Ou seja, ela é menor ou igual a μ vezes a normal. E esse limite, que está bem aqui, é justamente, a força limite é justamente na igualdade. Quando a gente chega no que chama na iminência do movimento, que aí sim eu posso falar que a força de atrito estático ela vai ser igual a μ vezes a normal. Ou seja, essa reta crescente, ela é a FAT, ela representa o crescimento da força de atrito estática, mas essa reta horizontal aqui, ela começa a ser regida no corpo a partir do momento que o corpo entra em movimento. E ela vai ser justamente a nossa força de atrito cinética aqui, tá? A nossa FAT cinética ela é constante a partir do momento que o corpo começa a entrar em movimento. E um detalhe interessante é que é o seguinte, sempre a força de atrito estática máxima vai ser maior que a força de atrito cinética, como a gente tem bem aqui nessa descontinuidade aqui no gráfico. Sempre vai ter esse delta aqui para baixo, tá? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é muito mais fácil você empurrar um corpo, você precisa fazer muito menos esforço em um corpo que ele já está em movimento do que o corpo que está parado e tem que começar em movimento. Você começa aplicando uma força aumentando, 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 até que chega na iminência do movimento, eu consigo vencer o atrito estático, o corpo começa a entrar em movimento e automaticamente, a partir do momento que entra em movimento, essa força de atrito ela vai cair um pouquinho e vai começar a ser regida a força de atrito cinética. E é por isso que eu tenho dois coeficientes diferentes. Um coeficiente para se o corpo estiver em movimento e um coeficiente para se o corpo estiver parado. E detalhe, tá? Só que eu não comentei. O eixo Y é a força de atrito e o eixo X desse gráfico é a força aplicada. É a força que eu estou aplicando no corpo. No caso aqui, pode ser esse bloquinho aqui que a gente acabou de ver. Tá. E como é que a gente pode analisar a força de atrito no corpo? Mais uma vez a gente vai trabalhando com o vetor, né, a composição de vetores e tudo mais, que é o seguinte. Para um corpo parado, eu vou ter, se eu estiver aplicando uma força F para a direita no corpo, eu vou ter em oposição à tendência do movimento, uma força de atrito estática, eu vou ter um peso e a força normal, que é a força de contato com o chão, força vertical para cima, tá? No eixo X, a gente tem, se o corpo está parado, a aceleração é zero, então a força vai ser igual à força de atrito estática. No eixo Y, a gente vai ter que o peso vai ser igual ao normal, lembrando que o corpo está parado, tá? E a força de atrito estática, a gente vai ter que ela vai ser menor ou igual a μ estático vezes a normal. Lembrando que, mais uma vez, eu não posso dizer que é igual ainda, tá? Dessa segunda equação aqui, só reescrevendo, o peso é massa vezes a gravidade, então a gente tem que a normal é mg. Posso substituir nessa equação aqui de baixo, ou seja, eu vou ter que a força de atrito estática, ela obrigatoriamente vai ser menor ou igual a μ estático vezes mg. E aí, vamos supor que eu estou aumentando F, aumentando F, aumentando F, até que eu chego no caso limite aqui, que é na iminência de movimento.
Na iminência de movimento, aí sim eu posso considerar a igualdade da força estática, da força de atrito estática. Então, a partir daí que eu posso reescrever como sendo, na iminência do movimento, como sendo a força de atrito estática vai ser igual a μmg. Agora sim que eu tenho uma igualdade, eu posso, se eu quiser descobrir, sei lá, a velocidade e tal, para a força para o corpo chegar na iminência do movimento, eu posso substituir essa força de atrito estática aqui em cima, para descobrir esse F. Antes, durante a equação, eu não posso substituir, tá? Então tá. Força de atrito estática é basicamente isso daqui. Mas para quando o corpo já está em movimento, que agora o corpo só está sendo regido pela força de atrito estática, eu posso reescrever da seguinte maneira. Vamos supor que eu estou puxando o corpo com a força F para a direita. Se o corpo está em movimento, agora eu vou ter uma aceleração nesse corpo para a direita. E vamos montar as equações. Na posição X, no eixo X, na horizontal, eu vou ter que a força que eu estou aplicando menos a força de atrito estático, já que ela é em oposição ao movimento, vai ser igual a massa vezes essa aceleração que o corpo que o corpo possui nesse momento, né? No eixo Y eu vou ter que a normal é igual ao peso, ou seja, a normal é massa vezes a gravidade. E aqui, como eu tenho um atrito cinético, aqui sim eu posso dizer que a força de atrito cinético vai ser igual a μ vezes a normal. Aqui eu tenho igualdade. Se eu tenho igualdade, vamos supor, por exemplo, que é uma questão, a questão quer saber a aceleração. Acabei de descobrir a normal. Com a normal, aplico nessa equação de baixo, posso descobrir a força de atrito cinética. Vai ser o μ cinético mg. Tenho uma força de atrito cinética, posso aplicar nessa primeira equação aqui. Finalmente eu vou ter que a força menos μ mg vai ser igual a massa vezes a aceleração. Supondo que eu quero descobrir a aceleração, vamos supor que é uma questão que quer descobrir a aceleração, eu vou ter que dividir tudo por m, a aceleração vai ser F sobre m, dividir por m aqui, esse m vai cancelar, menos μg, μ cinético, g. E aqui eu teria a nossa aceleração. Então, basicamente, a diferença entre força de atrito estática e força de atrito cinética são essas, tá? Tá, e uma aplicação de tudo que a gente fez aqui, analisando esse bloquinho, uma aplicação bem importante, é um plano inclinado. Vamos supor que eu tenho que esse bloquinho agora, ele está um plano que faz um ângulo alfa com a horizontal. Eu vou ter a força normal de contato com o chão, a força de atrito, porque eu vou supor nesse exemplo aqui que o corpo está parado, então ele vai tender a descer, mas a força de atrito segura ele, então a força de atrito vai ser para cima. E eu vou ter o peso vertical para baixo. Toda a questão de dinâmica é muito interessante que vocês façam o diagrama do corpo livre, tá? O DCL, que é basicamente você separa todos os corpos que tem no sistema. Nosso sistema aqui é só esse bloco de massa M, para eu poder analisar independente os corpos e poder equacionar de forma independente os corpos, tá? Então, o diagrama do corpo livre, eu vou ter basicamente essa força essa disposição de vetores aí que representa a força, tá? Como é que a gente pode equacionar ela? Uma dica que eu dou para vocês em planos inclinados é, ao invés de fazer a decomposição dos vetores no eixo convencional, o eixo x e o eixo y, é fazer, na verdade, ao longo do plano inclinado. Então, ao longo do eixo x aqui e ao longo desse eixo y aqui. Fica um pouco mais fácil para resolver questões, né? Não que a forma convencional esteja certa, só que é um pouco mais fácil de equacionar e resolver algumas questões, algumas vezes, tá? Aí eu aconselho. Então, como é que a gente pode fazer? A normal, ela já está nesse eixo, já está perpendicular ao plano, e a força de atrito estático já está paralela ao plano. Então a gente vai ter que basicamente decompor o peso. Esse peso que está bem aqui, através de uma geometria, eu consigo concluir que esse ângulo alfa ele vem para cá. Ó.
ele é a vertical com o eixo que passa ao longo da normal. Então, bora lá equacionar isso daqui. Ao longo do eixo perpendicular ao plano, eu posso ter o seguinte, lembrando que esse corpo está parado, tá? Para esse nosso exemplo aqui. Eu vou ter que a normal, ela vai ser o P cosseno. P cosseno de alfa. Ou seja, a normal mg cosseno alfa. Se fosse uma questão que tivesse pedido na normal, já está aqui calculado ela. E se a gente for analisar agora paralelo ao plano, ao longo do plano, eu vou ter o FAT e eu vou ter a decomposição do P aqui nesse eixo. Ou seja, o FAT ele vai ser P vezes o seno de alfa. Ou seja, FAT é igual a mg seno. Pronto, para eu calcular a força de atrito, ela vai ser a partir dessa equação aqui, tá? Se, por exemplo, for uma questão e falar que está na iminência de movimento, aí sim eu posso afirmar que o FAT ele vai ser igual a μ vezes, esse caso aqui vai ser um μ estático, né? O corpo está parado, vezes a normal. E aí sim eu vou ter como relacionar a normal com o FAT. Mas se a questão não falar que está na iminência do movimento, eu não posso afirmar isso. Enfim, dá para brincar com as equações aí, descobrir alguns valores e tal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre plano inclinado. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Não, por enquanto vai ser isso. A gente vai já falar um pouco mais sobre plano inclinado aqui em movimento circular. Tá, se por acaso a gente quiser agora analisar um movimento circular de um corpo através da dinâmica, e não mais da cinemática como a gente analisou antes. Eu posso ter aqui o seguinte, vamos supor que eu tenho um corpo M, um corpo de massa M, girando, ele está preso na cordinha, tá? Ele está girando, fazendo um movimento circular em cima de uma mesa, por exemplo. Um movimento circular uniforme. Então, daqui, tem uma fórmula de equacionar que é o seguinte. A aceleração ao longo da tangencial não existe, já que considerando que é uniforme, tá? Eu vou ter que a força T, a força de tração, a força T, a força que a corda está puxando esse bloco, ela vai ser a massa vezes a aceleração. Só que essa aceleração, como a gente viu anteriormente, é a aceleração radial apontando para o centro, ou seja, vai ser a aceleração centrípeta. Daqui, a gente pode concluir, sabendo que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, como a gente descobriu, como a gente calculou anteriormente. Então, essas duas equações, substituindo essa de baixo nessa de cima, eu posso calcular a tração. A tração vai ser a massa do corpo vezes a velocidade do corpo ao quadrado, o módulo da velocidade ao quadrado, dividido por r. Detalhe que a gente está considerando aqui uma corda, ou seja, está olhando tração, mas isso não necessariamente, não obrigatoriamente precisa ser uma tração. Pode ser qualquer força, qualquer resultante centrípeta, qualquer resultante que aponte para o centro de um círculo, que vai ser basicamente o que a gente vai analisar nessa aplicação aqui embaixo. Imagina aí que a gente tem um corpo M dentro de um cone, tá? E vai ter atrito entre esse corpo e o cone. Essa questão ela é um pouco complicada, tá? Mas eu vou dar uma ideia geral dela, que é o seguinte, ela já caiu em prova de anos anteriores, é importante saber, que é o seguinte, é como eu posso relacionar um plano inclinado com um movimento circular. Se a gente analisar aqui, como eu desenhei tracejado, olhando de cima, a gente vai ter uma situação análoga ao movimento circular. Vai ser um movimento circular, olhando assim, tendo uma visão superior. Então, a gente pode considerar que o seguinte, olhando de cima aqui, eu vou ter um círculo, eu vou ter o bloquinho M bem aqui, uma resultante centrípeta,
chamar de FCP, força de resultante centrípeta. E vamos supor que esse bloquinho está com a velocidade entrando no quadro de módulo V. Está entrando no quadro, essa daqui é a representação de vetor para entrando, tá? De módulo V. Então essa velocidade ela vem para cá, olhando de cima. Ela vai ser tangencial. Ou seja, a gente tem que nossa resultante centrípeta ela vai ser mv ao quadrado sobre r, em que r vai ser o raio desse círculozão aqui. Esse raio aqui. Tá, aqui a gente já conseguiu uma equação para esse exemplo aqui, para essa aplicação, que é utilizando o movimento circular na dinâmica, né, em plano inclinado e tal. Só que agora analisando, voltando para essa análise aqui de plano inclinado, a gente vai ter o seguinte. Vamos decompor essa força de atrito aqui, essa força de atrito em x, em y. É a mesma coisa essa normal aqui, em x, em y. Esse ângulo alfa aqui, ele vai vir para cá, ó. Ele vai estar bem aqui, entre a força de atrito e a horizontal. E ele também vai vir para cá, ó, bem para cá. Daqui para cá, basicamente, é porque eu tenho uma única reta, uma reta que cruza duas retas paralelas, então os ângulos são iguais. E esse ângulo alfa ele vai vir para cá, eu vou até colocar em vermelho. Vem para cá, ó. Porque é o seguinte, você pode imaginar, nessa situação que a gente fez aqui nesse diagrama corpo livre, se eu fazer o tracejado aqui, ó, eu vou ter ângulos alternos internos. Ou ângulo oposto pelo vértice. Se aqui é alfa, bem aqui vai ser alfa também. Então, esse alfa ele vem bem para cá, ó. Tá. Agora vamos lá equacionar. A gente tem no eixo x... só um detalhezinho, eu tinha falado na situação anterior que é interessante decompor ao longo do plano e tal. Para esse exemplo específico aqui, é um exemplo que não vale a pena decompor. Mas a maioria vale a pena, tá? Então eu vou decompor no eixo x e no eixo y convencional. Eixo x e eixo y. No eixo x, adiantando um pouco, que a aula já está bem comprida. Eu vou ter para a esquerda a normal, a contribuição da normal no eixo x, a contribuição da força de atrito no eixo y, só que para a direita, ou seja, estão em posições, então vou ter uma subtração. Fazer o seguinte, chamar aqui de força em x, força resultante em x. Vai ser a normal em x menos a força de atrito. Em x. Tá. Em y, a gente vai ter que o peso, esse corpo em y ele vai estar parado, tá? Ele vai estar circulando o cone, então em relação a y ele está parado, em relação a x ele está fazendo esse movimento circular. Então eu vou ter que o peso vai ser igual a nx, ny, a contribuição da normal em y, mais, eu tenho aqui ny para cima e φ para cima, e o peso para baixo, então agora vai ser mais, o φ em y. E como a gente o corpo está em movimento, atrito estático e tal, eu posso equacionar aqui a força de atrito, φ, vai ser igual a μ vezes a normal. Mas aí, detalhe. Perdão. Um detalhe é que essa equação aqui do φ... Opa.
Essa equação aqui do FAT, ela está relacionada com a normal, só que não está decomposta, né? Então tem que ter um pouco de cuidado com isso nessa questão. Como é que eu posso aqui facilitar? Então, fiz um leve corte aqui para tentar ver uma fórmula de facilitar, mas na verdade tem muito como facilitar não. Tem que fazer bastante conta. Que é o seguinte, eu vou ter mais duas equações aqui para esse caso, que é a decomposição da normal nx, ny, perdão, e nx. Desse triângulo a gente consegue relacionar a normal com a decomposição dela, né? Ou seja, o n ao quadrado é igual a nx ao quadrado mais ny ao quadrado. Por quê? Lembrando que aqui esse nx pode vir para cá e tal, fazer esse triângulo retângulo aqui. Enfim, cálculo de módulo de vetor. E da mesma forma, o fat ao quadrado é fat em x ao quadrado mais fat em y ao quadrado. Deu bastante equação, mas, enfim, é ter fé que, tendo algumas informações, vamos supor, tendo alguns números e tendo essas equações aqui, a questão vai resolver. Por exemplo, vamos supor que esse corpo ele tá com a velocidade bem pequena, ele está na iminência de deslizar para baixo. Então o fat vai ser para cima aí como eu desenhei. E aí qual velocidade ele tem que ter para que isso ocorra? Então, o que é que a gente faz? Desse eixo x aqui, esse fx, ele vai ser o nosso quê? Ele vai ser a força centrípeta, a resultante centrípeta. Então, essa fórmula daqui de cima eu posso relacionar com essa. Nx mais fat x é igual a mv ao quadrado sobre r. Da equação aqui, a gente tem que ny mais fat y vai ser igual a massa vezes a gravidade. Sendo que quem é o nx? Tá aí uma forma de facilitar. O nx é o n seno alfa e o ny é o n cosseno alfa. N cosseno colado com ângulo, N seno não colado com ângulo. Mesma fórmula para força de atrito. A força de atrito em x é fat cosseno alfa e a força de atrito em y é fat seno alfa. Tá, então eu posso apagar essas equações aqui. Então eu tenho essa equação, que virou essa. Nx e ny, fx e fy eu tenho daqui, relacionando com os ângulos. Geralmente esse ângulo θ aqui é dado, por exemplo, 30 graus e tal. E agora eu tenho como relacionar a força de atrito com a normal. Enfim, essa é uma aplicação de movimento circular com plano inclinado. Não é uma questão fácil, tá? Já caiu em provas de anos anteriores, mas ela é uma coisa bem geral. E aí a explicação meio por cima dela, uma explicação teórica por cima dela é isso daqui basicamente. E o resto é ter fé e fazer conta. Tá, saindo um pouco agora desse tanto de movimento, a gente vai analisar agora as forças, a lei de Newton, em polias. Em polias, eu vou ter basicamente o seguinte: imagine que eu tenho uma polia que ela vai ter um peso P para baixo, tem alguma força que está puxando para baixo, de força que eu chamar de P. E essa polia, ela tem a propriedade de dividir essa força P em duas forças ao longo do cabo dela, do cabo que ela está presa. Uma no cabo da direita e outra no cabo da esquerda. A gente estuda a polia ideal, aqui em Física 1,
E a apolia ideal, ela significa que a massa da apolia é igual a zero. Então, se a gente vier para a lei de Newton, os somatórios das forças na apolia vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que como a massa a gente considera sendo zero, então o somatório das forças na apolia é zero. E o que é que isso daqui diz pra gente? Isso daqui diz pra gente que esse peso P que está para baixo, essa força P para baixo, ela tem que ser igual a esses dois T para cima. E lembrando que vão ser módulos iguais, esses T para cima, porque, como é uma polia ideal, também não existe atrito entre a corda e a polia. Se não existe atrito, essa força vai ser igual, tá? Se existisse atrito, ia ser aqui um T1 e aqui um T2, enfim. Mas não tem atrito. Ou seja, P é igual a 2T. Então, sempre que a gente tiver uma polia, essa força para baixo que a polia está segurando, ela vai ser dividida em duas. E duas forças de módulo igual, de tal forma que cada polia vai ter cada corda vai ter uma tração P sobre 2. Isso daí, uma aplicação direta disso é a polia móvel. Vamos supor que a gente tem duas polias, essa de baixo ela é móvel, ela não está fixa no teto, e essa de cima que está presa no teto. Na polia móvel eu tenho um corpo M, de massa M, e eu estou aplicando nessa polia na outra extremidade uma força F para baixo. Então daqui a gente vai ter o seguinte: essa força F ela vai ser transportada bem para cá. Força ao longo de um mesmo fio ela permanece constante, tá? Então essa força para cá eu posso escrever ela aqui da mesma forma. E como a gente viu aqui, se de um lado é T, do outro é T, de forma análoga, se aqui é F, aqui também vai ser F. Ou seja, aqui vai ser F, aqui vai ser F, e também se eu quisesse, no teto, eu poderia escrever que vai ser F, mas não vai ser uma informação útil não. Mas enfim, aqui também pode ser F. Mas aí, o corpo M está puxando a polia para baixo com a força, peso, igual a mg. Então, o que a gente pode tirar daqui? Se esse corpo está parado, né, eu estou puxando com a força F de tal forma que esse corpo fica parado, eu vou ter que F mais F tem que ser igual a P. Ou, como a gente viu no caso anterior, 2F vai ser igual a P, que é igual a mg. Ou seja, F é igual a mg sobre 2. Isso daqui implica que sempre que tiver uma polia móvel, eu vou estar dividindo o peso desse corpo que eu estou segurando por 2. Aqui eu tenho duas polias móveis, então vai ser dividido por 2. Se fosse uma polia móvel, perdão. Se fosse duas polias móveis, eu dividiria por 2 e depois por 2, ou seja, por 4. Se fosse 3, 2, 2, 2, ou seja, estaria dividido por 2. Então eu sempre vou dividir o peso em potências de 2. De tal forma que se tiver várias polias, enfim, a aplicação direta é polia móvel. E aí, mais claro, cada questão é uma questão. Nesse caso aqui, pode ter vários tipos de polia. É interessante você sempre desenhar as forças para saber o que está acontecendo no corpo e aí sim responder a questão. Mas basicamente é isso daí. E como último tópico, a gente tem vínculo geométrico, que é quando em uma das extremidades, como eu tenho uma polia, como essa daqui de baixo, e eu tenho dois corpos aqui em cima. No caso, esses dois corpos aqui. E eu estou puxando esses dois corpos com a força T para a direita. Se eu for equacionar tudo isso daqui, eu vou ter que o corpo A, esse corpo aqui, o corpo 1, perdão, ele vai ter uma aceleração A1. O corpo 2 vai ter uma aceleração A2. A polia vai ter uma aceleração para a direita. Só que, como eu não tenho a equação da polia, já que a massa da polia é zero, fica faltando uma informação. Tá, vamos lá. Como é que eu posso relacionar? Uma ideia, como a gente vai analisar a geometria, uma ideia
desenhar o corpo antes e o depois. Antes a gente está em cima, depois a gente vai ter essa parte aqui embaixo. Um tempo depois a polia ela vai ter andado um pouquinho para a direita, né? Um ΔX para a direita, vou chamar de ΔX da polia. Mesma forma, o corpo 1 vai andar um ΔX para a direita. E o corpo 2 também vai andar um ΔX para a direita. Mas o que acontece? O nosso vínculo geométrico, o vínculo geométrico em polia, é sempre considerar que que nossas cordas elas são constantes. Ou seja, se eu tenho aqui um comprimento L1 e eu tenho aqui um comprimento L2, esse comprimento aqui, tá? Esse comprimento aqui é L2, esse comprimento aqui é L1 até a polia, eu tenho que o tamanho da corda, tamanho L da corda, vai ser L1 mais L2. Só que esse tamanho é constante, é a mesma coisa para esse L1' e esse L2'. Aqui no exemplo de baixo é a mesma coisa, um pouco deslocado, um ΔT depois. Ou seja, L1' mais L2'. Tá, dessa equação aqui, analisando esse lado direito aqui dela, a gente pode ver que o seguinte, a gente pode ver que L1 menos L1' mais L2 menos L2' vai ser igual a zero. O que é esse L1 menos L1'? Vou chamar de ΔL1. É o quanto o corpo 1 vai se aproximar da polia. Eu tenho um comprimento L1 inicial, um comprimento L1' final. A subtração dos dois vai dar o quanto o corpo 1 ele vai se aproximar da polia. E da mesma forma, o L2 menos L2' vai dar o ΔL2, que nesse caso vai ser o quanto o corpo 2 se afastou. Se a soma desses ΔLs estão dando zero, quer dizer que o quanto o corpo 1 se aproximou foi o quanto o corpo 2 se afastou da polia, tá? Essa interpretação dessa equação, por enquanto eu vou deixar ela um pouco de lado, que a gente vai analisar o seguinte agora. Vamos analisar o quanto o corpo 1 andou, o ΔX1, antes e depois. Que o ΔL é relacionado à polia, o quanto se aproximou da polia. Mas o quanto, nesse tempo, o corpo 1 andou? Ele estava bem aqui, ó, antes. Depois, ele veio para cá. Esse é o que eu quero saber. É o ΔX1. É o quanto o corpo 1 andou de antes para depois. Como é que a gente pode calcular ele? A gente pode calcular o seguinte, fazendo um caminhozinho. Antes o corpo 1 estava aqui, ele andou L1 para a direita, esse L1 vem para cá, andou... Tá, vou escrever primeiro, na verdade. Andou um L1 para a direita, depois ele estava bem aqui, andou mais um ΔX para a direita, está bem aqui, que é a mesma coisa daqui. Andou um ΔX para a direita, ΔXP, tá? E agora que ele estava bem aqui, se eu recuar ΔL1', eu vou chegar na posição final, que vai dar justamente o meu ΔX1. Ou seja, menos, que eu estou recuando, L1'. De forma análoga, se a gente for olhar o caminho ΔX2 do corpo 2, vai ser esse caminho aqui, ó. Vai ser esse deslocamento aqui, ó. ΔX2. Eu vou andar um L2 para a direita. Vou estar bem aqui. Daqui é a mesma coisa daqui de baixo. Vou andar mais um ΔXP para a direita. E agora que eu estou bem aqui, eu vou andar um L2 para a esquerda, um L2' para a esquerda. Esse L2' eu vou subtrair. Então imagina o seguinte, imagina que agora a gente vai somar essas equações. ΔX1 mais ΔX2 vai ser igual a 2 ΔXP mais L1 menos L1' mais L2 menos L2'. Mas o que é L1 menos L1' mais L2 menos L2'? Dá zero. Se dá zero, essa soma toda aqui vai para zero. Daqui a gente tem que ΔX1 mais ΔX2, o quanto o corpo 1 andou mais o quanto o corpo 2 andou, tem que ser duas vezes
o quanto a polia andou. Se a gente tem deslocamentos e a gente derivar em relação ao tempo, a gente vai conseguir velocidade. Essa primeira derivada me interessa muito. Deriva de novo em relação ao tempo, eu vou conseguir aceleração. Então, se eu derivar duas vezes de dt em relação ao tempo, eu vou ter que a aceleração do corpo 1 mais a aceleração do corpo 2 vai ser duas vezes a aceleração da polia. Ou seja, a aceleração da polia é a média aritmética da aceleração dos corpos 1 e 2. Isso daqui é uma dedução bem extensa e tal. Quase toda questão que envolve vínculo geométrico tem uma dedução assim meio chata. O segredo é você analisar o antes e depois. Mas nessa situação específica, é uma situação fácil porque o resultado é um resultado bem tranquilo, né, de decorar assim. A média aritmética da polia vai ser a aceleração da polia vai ser a média aritmética das acelerações dos corpos. E, e é isso. Esse é vínculo geométrico, a gente descobrir a relação das acelerações para poder equacionar tudo a partir da, da geometria do corpo, como os corpos se comportam e tal. E o seguinte, vamos supor nessa equação aqui que se eu não tivesse o corpo M2, no lugar do corpo M2 fosse uma parede. Se fosse uma parede, iria estar fixo, a parede não tem aceleração, né? Está fixo, esse A2 iria para zero. Então a aceleração da polia seria a aceleração do corpo 1 sobre 2. Isso daqui é o vínculo que foi usado, inclusive, em uma prova de uns anos anteriores, 2, 3 anos atrás, em um P1, 2, 3 anos atrás. Justamente, exatamente esse exemplo aí. Mas, no caso mais geral, vai ser a média aritmética das polias e tal. Enfim, consertando, voltando para o nosso exemplo. M2. Vínculo geométrico é isso. É meio chato, cada situação é uma situação, mas enfim. Essa é uma ideia de como poderia mais ou menos resolver um vínculo geométrico. E é isso. No mais, é aplicação em questão. A P1 de física, ela é um pouco mais aplicação do que uma teoria desse, como eu fiz assim, sabe? É porque essa aula realmente ela é um pouco mais focada em teoria. Lembrando que vai ter outra aula, provavelmente presencial, só para aplicar todas as fórmulas em questões e tudo mais. E no mais é isso. Esse é o conteúdo da P1. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham sanado algumas dúvidas. Se não sanaram as dúvidas, apareceram mais, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato. E boa prova.